Infelizmente, o Brasil não possui uma grande malha ferroviária como deveria ter, e muito menos se desenvolveu no quesito de trem-bala. Entre 1870 e 1920, vivíamos uma verdadeira era das ferrovias, sendo que o crescimento médio desta era dos 6.000 quilômetros por década. Mas, após 1920, com o advento da era do automóvel, as ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se recuperado até os dias atuais. Porém, novos projetos de trens estão reaparecendo, e um plano em específico, que dura mais de 35 anos, chama muita atenção: o trem-bala Rio-São Paulo. Este megaprojeto tem previsão de iniciar suas obras já em 2027 e vai reduzir bastante o tempo de conexão entre duas das maiores metrópoles do país. O Brasil está se esforçando bastante para tirar este plano do papel, e esta nova proposta pode ser a melhor chance do nosso país até o momento. Neste vídeo, você verá tudo o que se sabe sobre o trem-bala Rio-São Paulo. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. Se você planejasse uma viagem entre duas grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, muitos ainda pensariam em dirigir por horas ou, para distâncias maiores, optar por um voo. Até porque não há trem ligando diretamente às capitais, algo que é motivo de vergonha entre brasileiros. Essa percepção, em contraste com antigamente, não faz jus à história ferroviária do Brasil, que tem suas raízes em quase 2 séculos atrás. No século XIX, o Brasil começou a construir suas ferrovias e, por um longo tempo, teve uma das redes mais avançadas da América do Sul. Até meados do século XX, as ferrovias eram amplamente utilizadas, mas a situação mudou com crises, advento da era do automóvel e o desenvolvimento do transporte aéreo. E cada vez mais, as ferrovias começaram a ser destruídas e projetos de aumentar as malhas foram descartados. O primeiro momento crucial foi durante a crise do café e o crash da Bolsa de 1929. As ferrovias brasileiras, que dependiam fortemente das exportações de café, sofreram imensamente com a Grande Depressão. Este período marcou o início de uma longa fase de declínio na viabilidade econômica das ferrovias, impactadas pela drástica redução nas exportações de café, que constituía a maior parte da carga transportada por essas vias. Depois, com a construção do Sistema Rodoviário Nacional por Juscelino Kubitschek, na década de 1950, e o aumento do tráfego aéreo nos anos seguintes, as viagens de carro e avião se tornaram as preferências dominantes. Nos anos 1960, o número de viagens de carro tinha aumentado significativamente desde a década de 1940, com um salto ainda maior nas viagens aéreas. Conforme os engenheiros ferroviários se aposentaram ou migraram para outros setores, o talento na engenharia ferroviária também diminuiu. Ainda assim, mesmo com o declínio no uso das ferrovias, grandes planos foram sendo elaborados para revitalizá-las, mas pouquíssimos avançaram, contando até o dia de hoje. O terceiro momento aconteceu com a criação da Rede Ferroviária Federal, RFF-SA, em 1957, numa tentativa de centralizar e modernizar a administração das ferrovias. Porém, este período coincidiu com o contínuo declínio do uso das ferrovias, que enfrentavam uma infraestrutura envelhecida e subinvestida em um contexto de demanda decrescente por transporte ferroviário. Por último, a privatização das ferrovias na década de 1990, sob o Plano Nacional de Desestatização, transformou as ferrovias em corredores predominantemente voltados para o transporte de commodities, como minério de ferro e soja. Esta orientação resultou em uma limitação do setor ferroviário, que passou a focar quase exclusivamente na exportação, negligenciando o transporte diversificado de cargas e passageiros. No Brasil, o projeto do trem-bala, concebido para conectar Rio de Janeiro e São Paulo, revive os sonhos de brasileiros que preferem os trens. Inspirado pelo sucesso do Shinkansen, no Japão,
que opera a uma velocidade de 300 km por hora. O governo brasileiro planeja esta moderna ferrovia para reduzir significativamente os tempos de viagem entre essas duas metrópoles. O projeto tem mais de 30 anos e será iniciado após estudos de viabilidade, prometendo ser um salto enorme no transporte ferroviário nacional, trazendo o país de volta à era de ouro das viagens de trem, com a promessa de eficiência e muito mais rapidez. Enquanto outros países já avançaram muito, o Brasil também entrou só agora na corrida pela alta velocidade ferroviária. Atualmente, o mais rápido e promissor é o projeto do trem-bala Rio-São Paulo, com previsão de iniciar suas operações já em 2032. Embora ainda em fase de planejamento, esse trem espera alcançar velocidades comparáveis às linhas de alta velocidade de países como China, França e Espanha, que atingem cerca de 320 km por hora. Mas, antes de prosseguir, vale questionar: qual a velocidade necessária para um trem ser considerado de alta velocidade? Segundo a União Internacional de Ferrovias, a velocidade mínima é de 250 km por hora. O projeto brasileiro, portanto, almeja não só atingir, mas superar essa marca. No Brasil, dezembro de 2023 marcou um momento decisivo com o anúncio de um financiamento robusto para a construção do trem de alta velocidade, que ligará duas das maiores metrópoles do país. Apesar dos desafios, incluindo negociações de terrenos e os altos custos, estimados em 50 bilhões de reais, a visão é clara. O trem-bala não é apenas uma questão de melhorar a infraestrutura de transporte, mas também de revitalizar o setor ferroviário nacional, negligenciado desde o século XX. Essa iniciativa brasileira se destaca por ser uma das poucas a ser financiada pelo setor privado, sem dependência de fundos federais, algo raro em projetos de tal magnitude. Isso inclui investimentos substanciais em sustentabilidade e tecnologia avançada, como parte de uma nova era em construção ferroviária no país. Com a construção de novas estações e trilhos, o Brasil está demonstrando não apenas a capacidade de concretizar grandes projetos ferroviários, mas também o potencial de se tornar um líder em transporte de alta velocidade na América Latina. Métodos de construção como o box-jacking, aplicado em diversos projetos de trens-bala pelo mundo para instalar seções de 13.000 toneladas de concreto sob rodovias, usando macacos hidráulicos, estão passando por estudos para analisar qual poderá ser utilizado no trem-bala brasileiro. A maior parte do trabalho, porém, envolve os desafios nos estudos de relevo do Brasil, algo que dificulta inúmeros megaprojetos do país, mas que são relativamente tranquilos de serem superados. No plano do trem-bala de alta velocidade, está programada a construção de 4 estações principais, indo da capital de São Paulo, passando por São José dos Campos, Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro e, por último, na cidade do Rio de Janeiro. Como já foi dito, o governo federal não participará do projeto, tendo demonstrado desinteresse na iniciativa. Portanto, o financiamento do projeto será completamente provido pelo setor privado, conforme afirmado por Jorge Bastos, que na época era diretor-presidente da Infra SA. Quanto ao novo plano ferroviário de alta velocidade, o Brasil poderá fazer seus estudos até se inspirando num projeto ainda mais ambicioso, a Bright Line West nos Estados Unidos, que planeja conectar Las Vegas ao sul da Califórnia com uma linha de 12 bilhões de dólares. Assim, o projeto do trem-bala Rio-São Paulo vai redefinir a mobilidade urbana entre duas das maiores cidades do país, potencializando o desenvolvimento econômico e a integração regional. De acordo com os planos do trem-bala Rio-São Paulo, ele será uma das verdadeiras linhas ferroviárias de alta velocidade na América Latina, prometendo alcançar velocidades de pelo menos 300 km por hora. Essa é uma meta ambiciosa, especialmente considerando que a construção está prevista para começar apenas em 2027 e entrar em operação 5 anos depois. Os passageiros poderão desfrutar de uma viagem eficiente e confortável, com duração prevista de apenas cerca de 1 hora e 30 minutos, em contraste com as 5 a 6 horas de carro.
Essa redução no tempo de viagem é crucial, especialmente considerando o congestionamento comum nas rodovias entre as cidades. Os atrasos na construção de ferrovias no Brasil têm sido uma questão recorrente, resultante de diversos fatores como burocracia extensiva, desafios de financiamento e problemas com licenciamento ambiental. Essas dificuldades frequentemente impactam a execução e conclusão de projetos de infraestrutura ferroviária no tempo previsto, contribuindo para um histórico de atrasos significativo. Um exemplo claro disso foi a Ferrovia Transnordestina, cuja construção começou em 2006, com a previsão de ser concluída em 2010, mas que ainda está em andamento devido às questões de financiamento e alterações no projeto. Outro caso é o da Ferrovia Norte-Sul, projetada para facilitar o transporte de cargas pelo país, que enfrentou repetidos atrasos desde o início de sua construção nos anos 80, apenas sendo parcialmente inaugurada décadas depois. Para evitar que o projeto do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo enfrente destinos similares, é crucial aprender com estes atrasos anteriores. Isso envolve garantir um planejamento detalhado e realista, assegurar fontes de financiamento sólidas e contínuas, além de agilizar os processos de licenciamento ambiental e desapropriações necessárias. Além disso, uma gestão de projeto eficiente e transparente, que possa responder rapidamente a imprevistos, será fundamental para manter o projeto nos trilhos e dentro do cronograma. Mas, e você? Acha que este mega projeto sairá do papel? Comente! Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista um vídeo anterior.